Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite feito pelo Instituto aqui da Unicinos. Foi muito honroso o convite, muito desafiante para pensar essa temática do meu lugar, né, que eu considero um lugar um tanto quanto híbrido, diante da minha formação em nutrição, né, e também nas ciências sociais, enfocando a antropologia, em que o meu trabalho eu tenho buscado transitar entre as fronteiras e, ao mesmo tempo, entrelaçá-las das ciências da nutrição e das ciências sociais, na busca de reflexões mais pertinentes sobre o tema da alimentação e nutrição, esse campo de saberes e práticas constantemente desafiados pelas demandas sociais contemporâneas. Embora o tema fale sobre os ciclos de vida e as especificidades étnicos raciais, eu entendo que minha fala ela vai ser muito mais da nutrição. Dentro do componente da segurança alimentar e nutricional, eu penso que a nutrição ela tem sido muito pouco investigada, particularmente quando se trata das ciências da nutrição. O Estatuto da Ciência da Nutrição ainda persegue o Estatuto da Ciência Hegemônica, com seus princípios universalizantes, que em alguns momentos não tem coadunado de uma forma adequada em relação a essas demandas apontadas aqui. Então, esse vai ser o meu desafio. Tentarei exercer esse desafio e vencer também o desafio do horário, né, e todos já cansados a esse momento. E queria primeiro situar um pouco o lugar da alimentação e nutrição na vida humana. Não vou trazer grandes novidades, até porque alguns elementos aqui já foram bastante discutidos, mas o lugar da nutrição pode trazer algum elemento, para em seguida discorrer sobre essas temáticas, porque eu pretendo colocar os limites e possibilidades a partir do olhar das ciências sociais e das ciências da nutrição. Bom, indubitavelmente, a alimentação é um dos aspectos mais relevantes da constituição da vida humana, do planeta, assim como da organização das sociedades ao longo da história. A história da humanidade se confunde com a história da produção, circulação e consumo de alimentos. Logo, estamos falando de uma temática que é central na vida política e social de um povo em qualquer momento da história. Mas é, entretanto, na sociedade moderna, com o advento do sistema capitalista, que ao alimento é atribuído o valor de mercadoria. Tal fato trouxe mudanças importantes no modo de relação entre os seres humanos e destes com o ambiente. No que tange à produção de alimentos, por exemplo, estamos tratando de um modelo que emergiu de produção de alimentos, né, que é produtivista, pautado na agricultura intensiva, mecanizada e com uma elevada utilização de produtos químicos. Trata-se de um modelo, hoje em crise, mas evidentemente que toda crise não significa a falência desse modelo, ele se renova, que tem acarretado nefastas consequências ambientais, sociais e para a saúde humana. Soma-se também na resultante concentração de terra e de renda, e que com isso promove uma marginalização de grande parte da população rural, o aumento na pobreza no campo, mas também nas cidades. Temas que nós estamos discutindo nesses 2 dias aqui, com pessoas muito mais habilitadas a fazer essa reflexão. A indústria de processamento de alimentos do setor alimentício, também fundada nessa economia de mercado, por vezes contrapõe o objetivo de, a partir de uma sofisticada tecnologia, aumentar a longevidade dos produtos alimentares nessa lógica de custo-benefício e conferir sabores artificiais supostamente atraentes ao consumidor, mesmo que seja em detrimento do seu valor nutricional e da sua qualidade sanitária. O alimento, como produto massificado com seus sabores homogêneos, mesmo considerando o movimento econômico atual de trabalhar com estilos diferentes de vida, né, produtos destinados a grupos particulares, tem atropelado os sabores e odores que marcam as diferenças identitárias das culturas locais, ou ainda trazendo, quando absorve do ponto de vista econômico esse movimento que se coloca dos sabores das culturas locais, estiliza-os tratando como alimentos exóticos. A força desse setor industrial, em plena sintonia com a publicidade e marketing dos alimentos, assim como também o modelo de comercialização em grandes redes de supermercado,
tem como consequência a constituição de hábitos e práticas alimentares pautados em uma elevada proporção de alimentos processados, alimentos semiprontos, geralmente com alta densidade energética, bem como novos modos de comer calcados na lógica do fast food. Tendo em mente a comida como mercadoria e o ato de comer como um ato de consumo, as práticas de comensalidade que se pautam em um sujeito moderno, como Claude Fischler marca, como indivíduos autônomos em uma economia de mercado, na qual eles são chamados como consumidores, que devem praticar o exercício de liberdade de escolha com responsabilidade e sabedoria, ou seja, eles devem fazer escolhas corretas, racionais e competentes. Assim, nesse modelo, que por ora vigora, a comida não é considerada diferente de nenhum outro bem de consumo, e que temos que escolher racionalmente. Deste modo, em decorrência dessas questões, tem-se um quadro de saúde alimentar e nutricional que, no início desse milênio, ainda é marcado pela permanência de antigos problemas alimentares e nutricionais aliados a novos. Mesmo com o vertiginoso aumento da produção de alimentos no mundo, o acesso aos mesmos não é para todos. De acordo com a FAO, 868 milhões, ou seja, cerca de 12,5% da população mundial, estão subnutridas e cerca de 2 bilhões têm uma ou mais deficiências de nutrientes. Ao mesmo tempo, 500 milhões de pessoas são obesas e aproximadamente 1,4 bilhão sofrem com excesso de peso. Hoje temos um contingente muito maior de sobrepeso e obesidade em relação à desnutrição. Eu acho que aqui pauta um problema, né, que por vezes me preocupa o desenho de algumas políticas públicas de controle de peso e prevenção da obesidade, que parece esquecer esse contingente de pessoas em situação de fome. Falo particularmente em programas que têm sido desenvolvidos na escola. Parece que a fome não existe mais dentro do âmbito escolar. Tem-se ainda a influência desse modelo alimentar na prevalência de doenças crônico-degenerativas, como as cardiovasculares e o câncer, as diferentes formas de contaminação do e através dos alimentos, e as ameaças à saúde com o uso excessivo de agrotóxicos, dos alimentos transgênicos. Há uma lista imensa de problemas vinculados a essa dimensão. Não se pode deixar de considerar também problemas como anorexia e bulimia, que cada vez mais se disseminam para diferentes classes sociais. Diante de tantos problemas, emergem discussões, políticas e ações que visam o enfrentamento de tais questões. Uma delas, tema central deste evento, se gira em torno de conceitos, políticas e ações de segurança alimentar e nutricional. O conceito de SAM, que se origina na Primeira Guerra Mundial, como uma questão de segurança nacional, focada na capacidade de cada país produzir a sua própria alimentação, um elemento que perdura e deve perdurar, nós estamos tratando de autonomia e soberania alimentar, ela passa por uma série de evoluções que a literatura e alguns autores marcam, né? A compreensão de SAM que vem se modificando ao longo dessas demandas apontadas. Como, por exemplo, nos anos 70, o conceito centrou-se na premissa de que a causa principal da insegurança alimentar e fome era a produção insuficiente de alimentos, focando, assim, em uma política de armazenamento estratégico, aos moldes que nós conhecemos perfeitamente, e uma oferta segura e adequada de alimentos. Não se tratava, nesse momento, da noção de direito de todo ser humano ter acesso a uma alimentação saudável. Já na década de 80, reconhece-se o problema, que não era apenas da produção insuficiente, e sim das condições de acesso aos alimentos em decorrência da pobreza. Passa-se, então, a incorporar a noção de direito, e nos anos 90, aprofunda-se essa noção de direito e incorpora alguns conceitos como a noção de alimento seguro, não contaminado biológica e quimicamente, da qualidade de alimentos, nutricional, biológica, sanitário, e dentre outros. Para as primeiras décadas desse milênio, fortalece-se algumas questões como a sustentabilidade socioambiental, reitero, bastante discutida nesse evento, e o respeito aos hábitos alimentares regionais, centrado na valorização das identidades alimentares, da diversidade étnico-racial, direito às diferenças, dentre outras denominações dessa pluralidade em que o mundo se reconhece como tal. Tais
questões impõem novos desafios para pensar a segurança alimentar e nutricional, como ainda a própria alimentação e nutrição. E é nesse aspecto que pretendo me focar. Há algumas possibilidades que nós temos discutindo aqui, com a crise do modelo produtivista de alimentos, abre possibilidade de discussão de alternativas, como os sistemas alimentares sustentáveis, tema da FAO no ano de 2013, na busca de estimular uma reflexão na sociedade sobre como esses sistemas alimentares sustentáveis podem ser eficientes para garantir a segurança alimentar e nutricional em um largo contingente do planeta. Um sistema de produção é considerado sustentável quando todas as etapas do processo atendem a processos socialmente justos, economicamente viáveis e ambientalmente adequados. Quando ainda as dimensões ambientais e humanas fazem parte desse processo, propondo uma disponibilidade e uma acessibilidade final de alimentos variados, nutritivos, e na ampliação da capacidade desses consumidores de escolherem dietas saudáveis. Vai se relacionar esse conceito de SAM com vários outros, por exemplo, essa dimensão da sociodiversidade, em que se volta para a formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, assim como das identidades culturais, assegurando os direitos recorrentes, gerando renda e, por consequência, uma melhoria da sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem. Nesse trecho, eu trago como exemplo, creio que o Programa Nacional de Alimentação Escolar possa ser o exemplo mais ilustrativo do que eu tenho chamado desse conflito, talvez epistemológico, entre as ciências da nutrição, e político também, e todo esse movimento que se origina, é quando a Lei 11.947, de 2009, o FNDE, no seu artigo 4, trata da aquisição dos gêneros da agricultura familiar. E a perspectiva que se tem em relação a esta dimensão da política, influenciar os modos, as mudanças no processo produtivo, tendo como premissa uma maior aproximação entre os produtores e consumidores de alimentos, um dos principais fundamentos do modelo de produção e consumo de alimentos mais sustentáveis, contribuindo assim, como alguns autores trazem, uma reconexão da cadeia alimentar e de uma relação mais estreita entre o campo e a cidade. Além desse movimento da produção de alimentos, um outro que está em plena consonância é que alguns autores chamariam da politização do consumo, em que se reconhece no ato de comer um ato de responsabilidade, ao mesmo tempo ética, política, social e ambiental. Portilho e seus colaboradores levantam questões que somam para essa construção da percepção do consumo consciente, tais como a ampliação do conhecimento científico sobre a nutrição humana e a medicina, como também a sua consequente percepção dos riscos alimentares. Lembro aqui dos inúmeros escândalos, tipo a vaca louca, dentre outros, que geram movimentos sociais dessa maneira, que têm tido essa conscientização que o meu ato de comer é um ato de responsabilidade política também. O próprio movimento ecológico, talvez tenhamos uma relação entre nutrição e meio ambiente que jamais fora visto na sua história, no momento atual. As implicações ambientais decorrentes do movimento, desse tipo de alimentação, o tipo de alimentação que as sociedades ocidentais contemporâneas adotam para o ambiente, isso cada vez mais se evidencia e se discute. Os movimentos sociais em defesa das populações que vivem de modelos tradicionais de produção, o movimento em defesa dos animais também soma-se a isso, dentre outros, o próprio processo de globalização, a valorização das identidades locais, como se fosse um efeito reverso dessa tendência globalizante que aí é apontada. Evidentemente que eu não estou tratando aqui que essa responsabilidade de escolha dos sujeitos, por si só, redefina qualquer modelo de produção. Seria responsável demais o sujeito. Mas, entretanto, ela pode estar vinculada à concepção de valores de preservação ambiental, de solidariedade, dentre outros. Eu acredito que um dos maiores desafios nessa perspectiva, falo aqui do ponto de vista da ciência da nutrição, é de como coadunar a ideia da alimentação enquanto direito universal e, ao mesmo tempo, garantir o direito à diversidade,
o que definitivamente não é um caso particular dessa questão da segurança alimentar e nutricional. A ideia dos direitos universais e o direito à diversidade é um tema contemporâneo que, principalmente a partir dos anos 90, do último século, isso vigora como grande debate dentro do nosso contexto. Nesse ponto, ainda cabe considerar que os paradigmas adotados, ao menos da ciência da nutrição, quando se discute a segurança alimentar e nutricional, são hegemonicamente universais. A noção de alimentação saudável, o estatuto do nutriente, né? O estatuto do nutriente reduz o alimento à condição de fonte, né? Quando falamos em carboidratos, parece pouco diferir se nós estamos falando de batata, de trigo ou de qualquer outro alimento fonte de carboidrato. Muito menos da diversidade das batatas, como foi a discussão que teve hoje de manhã sobre biodiversidade. Isso unifica de tamanha maneira, e eu penso que isso está na contracorrente do direito à diversidade. Eu entendo que a ciência da nutrição está nessa contracorrente. Então, esses diversos conceitos que circulam no campo são cunhados em um modelo de saúde, um modelo biomédico de saúde, que concebe o corpo como um atributo universal a partir do primado da biologia, no qual as dimensões sociais e culturais são reduzidas a um lugar que as moldam apenas. Falarei um pouco melhor sobre isso, e entro justamente nesses dois temas que me foram propostos sobre a questão da alimentação e nutrição nos ciclos de vida e nas especificidades étnicos raciais. Eu estou fingindo que não estou escutando, mas ele está ali presente. Continuando. A partir do entendimento de que a alimentação e nutrição é um direito imprescindível para o desenvolvimento humano em todos os ciclos de vida, e de que existem períodos críticos na vida dos seres humanos, é que a consecução das ações integradas sobre o enfoque da abordagem de ciclo de vida se apresenta como a possibilidade de romper o ciclo vicioso da fome e miséria e das doenças que afligem uma parcela importante da população, impactando na qualidade de vida e no curso saudável desde a infância à velhice. Nessa abordagem, reconhece-se a infância, particularmente até os seus 3 anos de idade, como um período crítico, assim como a idade produtiva, os estágios de idade produtiva, a concepção intrauterina, o parto perinatal, o desmame, a fase pré-escolar e a adolescência. Todavia, parece que essa discussão sobre ciclos de vida no âmbito da saúde, da alimentação e nutrição ainda centra no ser biológico, em uma perspectiva que me parece centrada ainda num evolucionismo e numa certa linearidade. Mesmo quando considera que o ser biológico está inserido no espaço e no tempo, enfatizando as mudanças biológicas, temporais, culturais e sociais, isso não implica necessariamente que há um enfrentamento da primazia da biologia, colocando as demais dimensões como fatores. E várias questões elas têm sido aludidas. As ações de saúde, alimentação e nutrição, historicamente, têm organizado as suas atividades em torno dos grupos etários, definidos a partir dos ciclos de vida, e só recentemente, nos meados da década de 1990, que o Ministério da Saúde definiu a saúde da família como estratégica para reorientar o modelo de atenção básica em observância ao contexto no qual se inserem e respeitando os valores e crenças comunitárias. Entretanto, quando observamos a prática cotidiana, são poucas experiências que conseguem coadunar, conciliar na abordagem microsistêmica familiar dos agrupamentos humanos, que reconhecendo-os como dentro do seio da família que esses ciclos de vida se concebem. Permitam-me agora fazer algumas considerações sobre a dimensão do ciclo de vida a partir da antropologia. Parto aqui de uma edição da revista Horizontes Antropológicos, daqui,
que reuniu uma série de artigos sobre esse assunto. Os autores que escrevem o seu editorial aludem que o tema da infância, juventude, vida adulta e do envelhecimento são tratados com uma certa fragmentação nos estudos antropológicos, tendo uma necessidade urgente de romper com essa fragmentação e reconhecê-los como parte do processo humano mais abrangente, no qual o ciclo de vida é um contínuo. Penso que no campo da saúde, alimentação e nutrição não é diferente. Poucos trabalhos têm abordado essa totalidade enquanto processos históricos e dinâmicos de transformação, em que as rupturas biográficas indicam que a vida não é uma trajetória tão previsível, evolucionista e racional, tal qual foi pensada na modernidade. Pensar no curso de vida nas sociedades ocidentais contemporâneas remete-nos a pensar na emergência da modernidade, o que alguns autores destacam, que o processo de individualização, o individualismo como valor próprio da modernidade, teve na institucionalização do curso da vida uma de suas dimensões mais fundamentais. Deber é um autor que discute isso. Ele destaca que os valores de igualdade e liberdade estão associados aos estágios da vida e que estes foram claramente definidos e separados. As fronteiras entre eles passaram a ser dadas pela idade cronológica em um fenômeno que se denomina a cronologização da vida. Este autor ainda ressalta que essa institucionalização crescente teve envolvimento praticamente com todas as dimensões do mundo da vida, do mundo familiar e do trabalho. Está presente na organização do sistema produtivo, nas instituições educativas, no mercado de consumo e também nas políticas públicas, que cada vez mais têm como alvo grupos etários específicos. Desse modo, essa padronização da infância, adolescência, idade adulta e velhice pode ser pensada como resultado, como respostas às mudanças econômicas, devidas, sobretudo, a uma transição de uma economia que tinha como base a unidade doméstica para outra baseada no mercado de trabalho. Não poderíamos aqui deixar de destacar o lugar do Estado moderno, que, diante desse processo de transformação de questões que diziam respeito à esfera privada e familiar, transformados em problemas de ordem pública, seria esse Estado moderno, por excelência, a instituição orientadora do curso da vida, regulamentando todas as suas etapas, dentro do momento, desde o momento do nascimento até a morte, passando por sistema complexo das fases de escolarização, mercado de trabalho e aposentadoria. Para melhor exemplificar essa discussão dentro do campo da alimentação e nutrição, vale lembrar as políticas de suplementação alimentar, em vigência até meados dos anos 90, que foram capitalizadas pelo extinto INAM, em que os grupos biologicamente vulneráveis, é bom marcar a palavra biologicamente vulneráveis, esse era o termo que era fortemente colocado, ou de risco, que se tratava de crianças, mulheres em fases reprodutivas, escolares, não está se referindo em crianças em idade escolar, referindo a escolares, nós estamos falando de crianças institucionalizadas já, e trabalhadores inseridos no mercado formal de empregos. De certo que o INAM teve outras atuações, as suas tentativas de articular as ações emergenciais do combate à fome e desnutrição com estruturais, as ações em relação ao apoio e estímulo ao pequeno agricultor agrícola, que não foram bem sucedidas, e sabemos muito bem por quê. O momento da política agrícola brasileira não favorecia que essa articulação fosse realizada. Estou falando de ações que são direcionadas a grupos etários específicos. Entretanto, para aqueles que vivenciaram a execução do programa de suplementação alimentar nesse período, devem se recordar que o Estatuto da Família contrapunha a lógica de atenção aos grupos etários vulneráveis. Eu me refiro à dificuldade que os profissionais tinham em orientar que a suplementação alimentar deveria ser exclusivamente consumida por aquele componente da família eleito pelo programa. As mães viviam conflitos de privilegiar um dos filhos eleitos pelo Estado, ou entre ela mesma, que em alguns momentos era objeto dessa intervenção, diante de uma condição de insegurança alimentar de todos os membros da família.
Claro que aqui eu não estou trazendo a discussão que a família também é um construto social que ela deve ser refletida nesse processo, né? Para mim, tal forma de intervir, né, é como se fosse eleger quem deve e quem não deve morrer. Analogia um hospital. Se essa criança está fora da faixa etária, isso não interessa tão fortemente para esse modelo. E esse modelo foi modificado, nós temos outros, hoje temos o programa Bolsa Família, que revisita e revê essa questão. Trazendo o Debré novamente, tais políticas elas podem ser comparadas, quando discorre sobre o processo de cronologização da vida, como um reflexo da lógica fordista, ancorado na primazia da produtividade econômica e na subordinação do indivíduo aos requisitos racionalizadores da ordem social. Diante disso, a gente também pode pensar uma perspectiva que eu tinha colocado anteriormente, que o ciclo de vida ela sai do primado da biologia, mas a gente percebe com essa análise que ela não é sustentada pelo discurso da biologia. A biologia aqui ela serve como uma justificativa para os interesses políticos, econômicos e sociais do Estado. Claro que nós não estamos falando de algo novo. Na história mundial do racismo, né, tem-se esse apelo de justificar o biológico, as ações que são colocadas, em que traz eventos como escravidão, genocídios e massacres e outras formas de violência racial que são colocadas. Considerando as primeiras décadas desse milênio, eu gostaria de tratar de duas perspectivas, que elas não são necessariamente excludentes, elas funcionam concomitantes, fruto do acirramento do próprio sistema capitalista, o que alguns autores chamariam de pós-modernidade ou modernidade tardia, a depender da corrente teórica que possa se basear, dentre outras possibilidades de compreender os fenômenos que cercam o mundo contemporâneo. A primeira delas seria essa ruptura que alguns autores pontuam na experiência pós-moderna, que resulta em uma espécie de desinstitucionalização ou descronologização da vida, na qual se identifica uma espécie de apagamento das fronteiras que separam juventude, vida adulta e velhice, e das normas que indicavam o comportamento apropriado para cada grupo etário. Esse apagamento de fronteiras reflete a condição pós-moderna em que reconhece a multiplicidade de estilos de vida, buscando desmassificar os mercados de consumo, a ampliação dos meios de comunicação, fruto de uma economia baseada mais no consumo do que na produtividade. Creio que um grande exemplo desse apagamento de fronteiras, não precisamos compreendê-la na sua mais radical forma, seria o valor que a juventude obteve no pós-guerra, como símbolo de rebeldia, que alguns autores colocam que parece perder a conexão com o grupo etário, com essa cronologia, para significar um valor. Juventude hoje significa um valor a ser conquistado e mantido a qualquer idade. Agora, menos rebelde do que os jovens de 1960 e 70, a juventude representa uma adoção de formas de consumo de bens e serviços. Pensemos nessa forma de consumo de bens e serviços, entre elas a alimentação, como uma dessas formas de consumo, com um aparato muito forte de promessas de preservação da juventude eterna. Temos um elenco muito grande de alimentos milagrosos, todo dia veiculado. Eu lembro muito da valorização que temos hoje em relação a um dos exemplos, a quinoa, que poderíamos colocar uma valorização de um produto local, mas que a indústria ela toma de alguma maneira, e talvez a gente não tenha refletido apropriadamente os reflexos que tem tido isso, por exemplo, na Colômbia, em relação à crise que tem dos produtores para atender um mercado da preservação eterna da juventude, do alimento milagroso, que a ciência da nutrição se apoia. Poderíamos dar o exemplo também sobre a relação da velhice. Não podemos mais falar em velhice. Nós falamos na invenção da terceira idade,
que traz essa experiência inusitada do envelhecimento, que ela não pode ser compreendida apenas pela prolongação da vida nas sociedades contemporâneas. Dentro das políticas de saúde, com a alcunha da terceira idade, ou do envelhecer saudável, ou ainda do envelhecer jovem, significa preservar ou até eternizar a juventude. Evidentemente que a terceira idade hoje está no alvo também da sociedade de consumo. Uma outra perspectiva, além dessa, mais hegemônica, mais ocidental, tem-se como as sociedades tradicionais experimentam, pensam e agem sobre as diferentes fases dos ciclos de vida. A cronologização da vida, tal qual foi cunhada na modernidade para instituir uma ordem social, ela não é universal. Ciclos de vida são construtos sociais das sociedades ocidentais que disseminam seus valores hegemônicos. Assim, é necessário reconhecer que a sociedade, como algo complexo e multifacetado, da qual coexiste uma pluralidade de repertórios temporais que marcam as atividades humanas, os modos de ser e vivenciar as fases da vida. Por exemplo, poderíamos falar de infância da mesma maneira, e da alimentação da infância também, sobre as populações ribeirinhas que habitam a base hidrográfica do São Francisco e dos índios Samurai e Yanomami? Logicamente que a ideia de pensar localmente nas fases da vida significa contrapor essas pretensões universais da modernidade, não significa necessariamente hipertrofiar o pluralismo e a diversidade a ponto de dizer que nós não estamos tratando da mesma coisa. É claro que a idade cronológica é uma referência importante para definir as fases da vida. Entretanto, ela por si só não dá conta de dimensões não menos importantes, que são os modos de vivência que vão corresponder aos modos de comer, aos modos de adoecer e de viver. Claro que essas perspectivas elas não correspondem às perspectivas hegemônicas, Então, pensar no lugar do cuidado infantil, cuidado alimentar infantil, também reconfigura o lugar do cuidado alimentar dos sujeitos em outras fases da vida, que vivem no mesmo agrupamento, e redefine esses modos de se alimentar, de adoecer, de viver saudável. Então, é fundamental pensar nessas representações que são apoiadas no modo de viver. E, evidentemente, que nós sabíamos disso, isso não é novo. Eu estou colocando aqui, no Estatuto da Ciência da Nutrição, no seu modelo biomédico, a necessidade de produzir conhecimentos que sejam mais pertinentes a essa análise, que fujam da lógica adaptativa. Compreender que esse conhecimento é universal e dialogar com as culturas locais seria a lógica da adaptação. E creio que isso seria uma forma importante. Urge repensar aqui as bases epistemológicas e teóricas que constituíram as ciências da nutrição e entendê-las como construtos sociais. As ciências da nutrição, forjadas no final do século XIX, no bojo da Revolução Industrial, em perfeita aliança com a Revolução Tecnológica, e os saberes sobre o corpo biomédico, que foram calcados em cima dos conhecimentos anátomo-fisiológicos e bioquímicos, foram centrais e reduziram o corpo humano a uma máquina, submetido às leis da natureza como qualquer outro objeto. Melhor, nesse momento histórico, a metáfora da máquina foi traduzida como motor humano, em que a alimentação é tida como combustível que sustenta a força humana de trabalho. Como produzir o máximo de energia para o trabalho com o mínimo de ração humana pode ser considerado o lema que mobilizou os pesquisadores, sobretudo, e não por acaso, os americanos e ingleses, como locomotiva desse processo de industrialização, para constituir a ciência da nutrição tal como concebemos hoje. Logo, nós temos uma ciência da nutrição que prevê esse corpo universal, no qual as demais especificidades de gênero, étnico-raciais, de geração, são apenas variáveis. E insisto em dizer, a lógica adaptativa é que está perdurando nesses diálogos com as diferenças. É nisso que eu gostaria de fazer enfrentamento. Eu creio que a ciência da nutrição tem que fazer esse enfrentamento.
Então, a ciência da nutrição entra em um indivíduo, trabalha com a ideia de indivíduo como uma totalidade única, não como ser em interação com os outros e com o ambiente. Para a ciência da nutrição, sociedade ela não passa de um mero resultado da soma dos indivíduos, e esquece dessa forma relacional que se estabelece. Do mesmo modo que o alimento ele não pode ser considerado como uma mera soma de componentes nutricionais. Nós entendemos que ele é muito mais do que isso, incluindo não só dimensões subjetivas. Penso que deveríamos enfrentar essa questão, que prime pensar no alimento, na refeição e na comensalidade como centrais nas políticas e não apenas no nutriente. O ato de comer é, sobretudo, um ato interativo consigo mesmo, portanto, um ato reflexivo, com os outros e com o ambiente. É uma ação humana que constrói o mundo que se dá entre as diferentes gerações e de uma forma intergeracional também. É um ato de compreensão do mundo. E é interagindo com ele que aprende-se a ser gente. Aprendemos a ser gente aprendendo a comer. Logo, nós estamos falando aqui de grandes temas do conhecimento humano, que seriam as dicotomias entre o indivíduo e sociedade, assim como do biológico e do cultural. E temos que tratar isso com mais especificidade. Tratando dessas dimensões étnico-raciais, talvez seja desnecessário marcar a diversidade e riqueza dos grupos étnicos raciais e, ao mesmo tempo, em que é reconhecida as suas disparidades étnico-raciais no Brasil e no mundo, como também as diferentes formas de discriminações, preconceitos contra as populações afrodescendentes, indígenas e as demais minorias. Reconhece-se que tais disparidades não se reduzem a dimensões socioeconômicas e o fenômeno da exclusão histórica. Nós estamos falando de discriminação racial. Tais constatações têm tido consequências, como consequências, a intensificação, ainda que de formas incipientes, de ações políticas que ao menos minimizem tal situação e de estudos que possam dar conta dessa magnitude. Questões como a desigualdade racial, política de reparação do racismo, lutas contra a discriminação, fazem parte do cenário contemporâneo de uma maneira bastante particular. Todavia, essas lutas contemporâneas elas não se esgotam na busca da inclusão ou do acesso às políticas públicas. Interessam-se muito mais do como fazer essa inclusão e como esse acesso. Porque determinados tipos de inclusão é melhor não fazê-los, é melhor ficar excluído. Algumas formas de inclusão e de acesso podem ser tão violentas quanto a exclusão. Desse modo, creio que um dos capítulos da institucionalização da alimentação e nutrição como direito mais desafiantes é a sua garantia como direito, respeitando as diversidades culturais e as especificidades étnico-raciais, dentre outras. Creio que a ciência da nutrição não aprendeu ainda como fazer isso. Estamos aprendendo, falo aqui talvez na construção de ciência em ação, e eu trago como exemplo uma ação importante dentro do PNAE, que é a diferenciação do recurso per capita para escolas indígenas e quilombolas, reconhecendo a situação de desigualdade socioeconômica desses grupos sociais. Entretanto, os profissionais que atuam nesse campo não têm conseguido reconhecer para além da situação de pobreza. Refiro-me aqui aos nutricionistas, que tendem a utilizar uma estratégia que seria o dobrar o cardápio, dobrar a oferta alimentar, ampliando o seu montante de nutrientes, não considerando apropriadamente as diversidades e respeito aos hábitos alimentares locais. Respeito aos hábitos alimentares locais, diante da ciência da nutrição, ainda é um mundo desconhecido. O conceito de alimentação saudável, ele é universalizante, ele é elitista, e é perfeitamente reconhecido a sua classe social, a sua cor e o gênero. Evidentemente, aqui que eu não estou querendo culpabilizar os profissionais, colegas meus nutricionistas, e sim constatar, que falta uma compreensão melhor
da alimentação e nutrição como direito, das ciências sociais e alimentação, para entender o alimento como cultura, que é tão relevante quanto a dimensão biológica, que não confere conhecimentos suficientes para o exercício de práticas que não sejam fundadas simplesmente para garantir a sobrevivência de pobres famintos, e sim de assegurar a vida plena de sujeitos portadores de direitos. Se observarmos minuciosamente na prática cotidiana, o programa de alimentação escolar, que eu estou utilizando como o exemplo desse processo, ele ainda é permeado muito por essa lógica. Alimentar pobres famintos. E na sua condição de faminto, que direito teria a escolha? Os profissionais tendem a se revoltar na rejeição dos alunos à alimentação, como quem tem fome não tem condição de escolher. Insisto nas lógicas adaptativas e a necessidade de produção de novos conhecimentos que possam integrar nesse campo. Tenho 10 minutos, né? Ok. Estou quase finalizando. Retomo aqui a ciência da nutrição, não saí dela, cunhada nesse modelo de fazer ciência, há questões a pensar. Citei anteriormente sobre a noção da alimentação saudável e gostaria também de citar sobre a questão da noção de higiene. Retomo o exemplo da alimentação escolar é justamente o Estado que compra o alimento. E o grande conflito que se tem dentro dele é que nem sempre os alimentos oriundos da agricultura familiar estão dentro das normas exigidas, por exemplo, da vigilância sanitária. Esse é um grande dilema. E não acredito que a discussão desse dilema seja simplesmente que os agricultores familiares se adequem a uma norma. Eu entendo que precisa refletir também sobre essa norma. E isso que eu entendo que seja uma situação dialógica. Caso contrário, nós estamos estabelecendo uma lógica de dominação em disfarce de diálogo. Né? Como um autor, um sociólogo diz, que a permissão, a concessão da fala do outro pode ser uma atitude elegante daqueles que já têm o seu poder estabilizado. O meu poder é tão garantido como é da ciência hegemônica que me permite conceder a fala ao outro, me permite conceder, né, alguns elementos que também vai servir para a própria manutenção do poder. Concessão faz parte da manutenção do poder. Qual o conceito de alimentação saudável que nós estamos utilizando dentro desse contexto, né, de especificidades étnico-raciais, de respeito à diversidade e à diferença que está aí apontada? Se a alimentação saudável ela está submetida, né, a uma miríade de situações oriundas de uma ciência que não é neutra, né, oriundas a uma lógica do discurso publicitário e midiático, a alimentação saudável ela também funciona como uma mercadoria. Pensarmos, por exemplo, nos alimentos funcionais, é pensarmos na dimensão contrária à diversidade. O que é que estamos dizendo quando nós nos referimos a alimentos saudáveis, nutritivos, que é recorrente se discutir isso quando nós falamos em produtos da agricultura familiar identificados localmente? Na verdade, nós estamos introduzindo outros elementos do conceito, né, de uma forma miscigenada com os conceitos baseados em nutrientes. E a minha proposição é que precisamos sugerir sobre isso. Na verdade, nós precisamos reconceituar, né, nós estamos criando novos valores para repensar o que é saudável. Qual é o conceito de saúde que está submerso nessa perspectiva? E, olha, dentro da própria ciência da nutrição, existe uma série de reflexões que põem em xeque o conhecimento, como, por exemplo, a questão do sobrepeso e obesidade. Recentemente saiu uma publicação dentro dos pesquisadores das ciências da nutrição, né, medicina e nutrição, pautando um pouco a relação do sobrepeso, obesidade e mortalidade. Essa relação ela não tem se dado da forma que temos veiculado nos discursos de propagação. Muito pelo contrário. Existem determinadas patologias que o sobrepeso funciona como protetor. E é muito complicado atribuirmos ao peso corporal toda a dimensão de saúde
e de uma forma hegemônica, total. Qualquer patologia funciona da mesma maneira com a relação com o peso corporal. Poderíamos exemplificar também a construção do conceito da dieta mediterrânea, que os pesquisadores americanos construíram, né, e provoca uma devastação da diversidade das dietas da região mediterrânea. Não passa de uma dieta construída pelos americanos numa lógica que, sendo pontuada, e que tomar uma taça de vinho em determinada medida tem uma perspectiva bastante medicalizante do comer. Eu penso que demanda uma desconstrução dessa perspectiva, né? Alimento é mais do que saúde, né? E saúde é mais do que vida. Saúde é um recurso para a vida. Então, entendo que o conceito da alimentação saudável é um conceito que é relacional e que ela só pode ser compreendida e conceituada dentro da dinâmica cultural que a gente está inserido, né? Então, precisamos revisar um pouco isso. Do mesmo modo, sobre o alimento seguro e sobre o modelo de higiene. Se a gente for historiar a questão da higiene, 5 minutos aqui. Se a gente for historiar a questão da higiene, do higienismo, da eugenia, que pauta-se na ideia de uma eliminação do agente patogênico com estratégias que foram apropriadas pela própria economia, o modelo de higiene que nós temos está na contramão da sustentabilidade socioambiental. E isso precisa ser revisado. Alguns autores lançam a questão: o que, afinal, considera um produto de qualidade? E quais devem ser as exigências sanitárias relativas à produção de alimentos em baixa escala? O conceito de qualidade atribuído aos gêneros alimentícios tem sido associado também à questão ambiental, aos valores das técnicas de produção, que tem uma relação com natureza diferenciada que tivemos ao longo dessa história, né? Bom, eu vejo no horizonte essa construção de novos valores alimentares e que a ciência da nutrição ela tem que estar sintonizada nessa perspectiva e não nessa lógica adaptativa que tem sido apontada. Com o tempo concluído, já em conclusão, o que eu busquei um pouco, a minha tentativa nessa fala, é apontar alguns limites e possibilidades na operacionalização do conceito alimentar, ou de segurança alimentar e nutricional, ao tratar de alimentação e nutrição na perspectiva das ciências da nutrição. Compreendida ela como ato fundamental e imprescindível do desenvolvimento humano, de acordo com o ciclo de vida e as especificidades étnico-raciais, conforme foi solicitado nessa fala. E insisto em dizer nas palavras finais a necessidade de revisitar os fundamentos da ciência da nutrição para que a gente possa atender essa demanda que tem sido apontada. Pensar na alimentação para além desse conjunto de nutrientes, recuperando as dimensões da comensalidade e convivialidade, da prática da refeição coletiva como fundante da experiência humana, é algo que, para a nutrição, ainda é mais difícil do que se imagina. Eu penso que parece muito mais uma cereja em cima do bolo. A área de nutrição gosta muito dessa discussão, mas é difícil inseri-la ao lugar que eu entendo que seja mais apropriado de discussão, onde a dimensão biologia e cultura ela possa ter uma relação diferente. Isso eu faço uma última ressalva nessas linhas finais. Essas dimensões, tomar as dimensões tidas como tradicionais, referentes à produção, circulação e consumo de alimentos, ela não significa necessariamente um ato de demonização da modernidade ou de reificação das tradições. Creio que a preservação ela não se faz sem mudanças, né? E eu acho que precisamos dialogar saberes científicos, saberes populares, e retomo. Essa relação dialógica, acabei de falar e repito, ela não pode ser essa ideia de acolher a fala do outro, nessa atitude elegante que a ciência, no seu patamar, tem. Ela precisa abalar suas estruturas e produzir conhecimentos que sejam mais pertinentes e saudáveis para a sociedade. Obrigada.